No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ergo as minhas mãos para os céus, para agradecer ao meu Senhor, o meu Pai, o meu Deus, pelo privilégio de ter a unção, a autoridade, a consagração dele para salvar, libertar, curar, para transformar a vida das pessoas pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder da fé na sua palavra. E aqueles que me ouvem neste momento e creem nisto, sejam curados. Os enfermos sejam curados. Os oprimidos sejam libertos. Os prisioneiros sejam livres. E todas as pessoas que me ouvem sejam literalmente livres de suas mazelas, de seus sofrimentos, de suas dores. Receba o Espírito da fé. Receba o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Receba o Espírito de Deus. Onde quer que você esteja, num hospital, numa clínica, num presídio, onde quer que você esteja, Deus entra e opera maravilhas a partir do momento em que você crê. Crê de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Em o nome poderoso do Senhor Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus nos tem dado uma fé inteligente, uma fé associada, ligada, casada com a inteligência. Quando a fé não é unida, casada com a inteligência, então não é de Deus. A fé não é de Deus. Porque Deus é sabedoria. Amém? Deus é sabedoria. É a própria sabedoria. E como Ele, que é a própria sabedoria, vai dar um poder que não exige também essa manifestação do saber. Por isso Deus nos deu a palavra. É por isso que Ele nos deu a palavra. Porque quando você lê a palavra, você usa o quê? A mente, o intelecto, a razão, a inteligência. Porém, a fé exige atitudes que com certeza contrariam o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas emoções. E é isso que eu quero falar para você. Eu quero que você saiba como usar a sua fé. A sua fé é o seu poder.
é o poder de Deus para você mudar a sua situação. A sua fé dá direito para você conquistar o que você quiser, o que você crê. Cada um tem a sua fé, ela é individual. Ela é individual. Deus deu a fé para cada um de nós, e cada um usa essa fé, esse poder, esse instrumento de acordo com a sua própria fé. Não importa se é grande, se é pequena, qualquer que seja a fé, ela é capaz de fazer remover montanhas. Mas essa fé exige sacrifício. Sacrifício. Vamos ver isso. O texto que Jesus ensina lá em Lucas capítulo 14 diz assim: olha só, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, aborrecer está falando de contrariar os seus sentimentos, o seu coração, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quer dizer o seguinte: primeiro eu. Se você abraçar a fé em mim, eu tenho que ser o primeiro na sua vida. Se eu sou o primeiro em tudo, como que eu não vou ser primeiro na sua vida? Eu não aceito o segundo plano. E aí vem o segundo verso, que diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que significa ir após Jesus? Como é que eu posso ir após Jesus, ô bispo? Quando eu começo a obedecer a palavra dele, eu estou seguindo os seus passos. Quando eu abandono essa palavra, então eu estou seguindo o meu próprio caminho. Quer dizer, ou você é, ou você não é. Ou você crê, ou você não crê. Essa é a condição. Aí vem um texto que você vai entender melhor. Jesus diz, continuando o discurso dele: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que significa isso? Fé inteligente. A fé inteligente pesa, calcula, faz as contas. Nenhuma atitude tomada de forma incoerente, de forma insensata, sem pensar. Não, a pessoa faz as contas. Eu lembro que eu ouvia a palavra de Deus durante mais de um ano, até me entregar. Eu vivia assim. Eu estudava, trabalhava durante o dia, estudava à noite. E vinha na igreja quartas e domingos. Eu ouvia a palavra, gostava da palavra, mas na prática eu não tomava nenhuma atitude. Eu gostava de ouvir a palavra, de os ensinamentos, mas eu não tinha ainda coragem para assumir aquela palavra. Entende o que eu estou falando? Eu estava, digamos assim, enamorado de Jesus, mas eu não queria casar.
Isso seria compromisso. Eu estava avaliando, pensando. Durante um ano eu fiquei assim, mais de um ano. Até que numa época como essa, de final de ano, eu decidi, meu Deus, a partir deste ano próximo, de janeiro, eu vou começar a assumir a fé contigo. E a primeira coisa que eu vou fazer é ser fiel no dízimo. Primeira coisa, foi o voto que eu fiz. E justamente, eu me preparei para que em janeiro eu pudesse começar com os dízimos. Eu fiz as contas. Eu vou começar. E vou começar e não vou interromper de forma nenhuma. A partir daquele momento que nós começamos a honrar a Deus com os dízimos, eu vim ter o meu encontro com Jesus, que você também tem que ter. Você tem que conhecer o Jesus que eu creio, o Jesus que a Bíblia fala, por você que tem que conhecer, e eu não posso te apresentá-lo. Quem apresenta é o Espírito Santo. Essa conversão, mudança de atitude, é uma coisa pessoal, que o Espírito e somente o Espírito Santo faz. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ninguém, nenhum ser é capaz. É uma coisa pessoal de Deus, do próprio Espírito Santo, quem faz convencer. Quando eu comecei a praticar os dízimos, então o Espírito Santo veio e me revelou e me mostrou Jesus, e então eu me converti, eu me entreguei para Jesus. Eu me entreguei. E a partir daquele momento, a minha vida se transformou como da água para o vinho. Mudou tudo. Eu tive coragem para substituir a minha mãe, que era a pessoa que eu mais amava na minha vida, pelo Senhor Jesus. Não foi fácil, mas eu tomei aquela decisão. Isso aconteceu comigo. Eu fiz as contas, eu avaliei, eu pesei, que eu não pudesse tomar uma decisão que pudesse voltar atrás. A mesma coisa no casamento. Quando nós assumimos um compromisso com a Esther, eu falei, é para sempre. É para sempre. E eu lembro até que um dia nós brigamos, em adaptação, sabe aquela fase da adaptação? Nós brigamos e ela falou assim, se isso, aí falou lá uma coisa, eu vou me separar. Eu botei o dedo na cara dele e falei, nunca mais você vai falar isso aqui. Não existe essa possibilidade. Não existe essa chance. Quer dizer, na mesma hora eu quebrei, cortei aquele pensamento satânico de divórcio. Graças a Deus, nós ultrapassamos aqueles momentos e estamos vivos até hoje. Mas por causa de uma decisão de fé. Eu cria no casamento para sempre. Assim como eu cria de seguir Jesus para sempre. No sol, na chuva, no deserto, na cidade, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E eu sigo Jesus por 54 anos. 54 anos. E eu sei o que é fé. A fé inteligente da fé emotiva. Se a fé é emotiva, a pessoa não tem segurança. Não tem segurança. Se a fé é inteligente, ela está firme. Ela está firme, firmada sobre a rocha. Aí Jesus dá um outro exemplo da construção da torre, e agora ele dá outro exemplo para ficar mais claro. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000
pode sair ao encontro que vem contra ele com 20 mil. De outra forma, ou de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Quer dizer, avalia, pesa, medita, pensa. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou em condições de tomar essa decisão? Será que essa é a vontade de Deus? Porque se é a vontade de Deus, não há nem pergunta, a pessoa se lança de corpo, alma e espírito. Mas se há dúvida, é porque a coisa flui do coração, e o coração é enganador. O seu coração é um antro, é o seu maior inimigo. O nosso coração, não só o seu não, o nosso coração. O coração humano é desesperadamente corrupto, diz a palavra de Deus. Você não pode confiar no coração. Basta você verificar que as pessoas casam movidas por quê? Pela inteligência? Pela razão? Casam movidas pelo coração. É ou não é? Elas dizem, não, eu amo, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela, é ela, e casam. 2 dias depois estão separados. Por quê? O bandido do coração fez a pessoa sentir aquele chamado amor. E você não pode abraçar a fé na base do seu coração. Ah, eu estou sentindo. Não faça isso. Se você está sentindo, então é melhor parar de sentir. Ou esperar parar de sentir. Para tomar uma decisão consciente, inteligente. Você vê muita gente aí que se diz crente, que se diz que crê na Bíblia, que se diz pastor, que se diz bispo, que se diz isso, que diz aquilo, mas a vida é fracasso em cima de fracasso. E eu não me refiro ao fracasso material, não. Eu me refiro ao fracasso espiritual. Porque o primeiro fracasso dessa gente é o casamento. Casamento. Eu louvo e agradeço a Deus pela minha esposa, porque me sustenta também nas horas amargas. Aí Jesus conclui esse entendimento dizendo: assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ah, bispo, quer dizer que então eu tenho que pegar todos os meus bens, todas as riquezas, tudo que eu construí, colocar no altar e ficar esperando em Deus? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que você tem que renunciar a tudo, inclusive a sua própria vida. Tudo colocar diante de Deus. Tudo. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? O material é o mínimo que você pode dar para Deus, ainda que seja tudo. O que Ele quer, acima de tudo, é a sua vida. Ele quer tê-la nas mãos. Ele quer ter você nas mãos. Como? Só existe um jeito dele ter você nas mãos. Quando você abre a sua vida, rasga a sua alma e permite que o Espírito dele venha descer sobre você e habitar dentro de você. Nunca mais você será a mesma criatura. E esse é o segredo nosso, o Espírito de Deus. Enquanto você não receber o Espírito de Deus, você vai penar. A sua fé vai ser meio lá, meio cá. Você vai ser instável. Vai ser um Jacó na vida.
pode ter sucesso econômico, pode ter sucesso familiar, mas dentro de você vai haver sempre o espírito do medo, da dúvida, da incerteza, da insegurança. Você vai fazer as coisas, mas não com aquela convicção, não. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela sabe em quem tem crido. Ela se lança de corpo, alma e espírito, não movido pela opinião alheia, mas movido pela sua própria fé, pela própria voz do Espírito de Deus dentro dela. As pessoas vão dizer para você: você é louco, você é maluco, como que você vai fazer uma coisa dessa? Mas quando você tem o Espírito de Deus, você toma uma decisão na fé, racional, inteligente, convicta, segura, e só você sabe que vai conquistar. Deus quer fazer isso com você, minha amiga, meu amigo. Não interessa quem você é, ou o que você fez ou deixou de fazer. Deus quer toda a sua vida, porque como Ele é justo, primeiro, antes dele pedir toda a sua vida, Ele deu toda a vida dele para você. Amém? Primeiro Ele se deu. Diz o texto sagrado, lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, ofereceu, sacrificou seu único filho, para que aquele que nele crê venha ter a vida eterna. Então, quando Jesus veio, não foi para instituir uma religião, uma nova religião, não. Jesus veio trazer fé. Fé é vida. Jesus veio trazer vida. Vida é fé. Mas fé inteligente, racional. Você sabe onde pisa, você sabe onde quer chegar, você sabe decidir a sua vida, você sabe escolher, porque você é dirigido pelo Espírito da vida, que é o Espírito de Deus. Isso não é religião, minha amiga, meu amigo. Isso contraria completamente a religião. Porque a religião é um antro de obrigações, de imposições, disso e daquilo e aquilo outro. Aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, é proibido proibir. Nós ensinamos a palavra. E você que toma a decisão. Se você quiser seguir o ensinamento, você será bem-aventurado. Se você não quiser seguir, você será mal-aventurado. Essa é a realidade. Você não é obrigado a isso, aquilo ou aquilo outro. Você não é obrigado a sacrificar. Sacrifica aquele que tem fé para isso, aquele que foi agraciado pelo Espírito Santo para fazer o sacrifício. Isso é uma questão pessoal, individual. E quem não tem essa fé, não pode criticar quem tem a fé. E quem tem essa fé, não pode criticar quem não a tem. Porque isso é uma dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá a fé. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo que faz a obra. Então, nós não podemos condenar os que têm, nem os que têm condenar aqueles que não têm. Amém? Cada um siga a sua própria fé. Siga a sua própria fé. Essa é a fé que salva, que livra, que liberta. Mas não se esqueça, ela é sacrificial. Se não for sacrificial, não é fé. Porque Jesus é quem disse. Olha só, o primeiro texto. Se alguém vier a mim e não aborrecer, quer dizer, não sacrificar o seu pai, quer dizer, abrir mão do primeiro amor para o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, etc, etc, não
pode ser meu discípulo. O último versículo diz aí, voltemos ao último versículo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Amém, pessoal? É o contexto que nós falamos. Ou dá ou desce. Ou você dá a sua vida e sobe. Ou você não dá e desce. Você que decide. É o que Jesus falou. Em outras palavras. Na linguagem dele. Quem não renuncia a tudo. Quer dizer, dá tudo. Toda a sua vida. Toda a sua vida. Não pode me seguir. Não pode ser meu discípulo. Quem não sacrifica toda a sua vida não pode ser meu discípulo. Meu casamento, sabe por que o nosso casamento funciona? Porque há sacrifícios de parte a parte. Quando eu entreguei minha vida para ela, e ela se entregou para mim, então nós começamos, nos primeiros tempos, nós aprendemos a sacrificar, um pelo outro. Então nós sacrificamos, nós fazemos isso todo dia. Nós sacrificamos um pelo outro. Aquilo que eu queria, que eu gosto, e que ela não gosta, então eu passo para ela, eu dou a ela. Eu aguento, eu tolero. Eu abro mão do meu gosto para satisfazer a vontade dela. Ela abre mão do gosto dela para satisfazer o meu gosto. Isso é sacrifício, ou não é? Então, casamento é isso. Você tem que viver nesse trabalho sacrificial todo santo dia. Isso que é casamento. Se você ama, você está disposto a sacrificar. Se você não ama, você não está disposto a sacrificar. E a mesma coisa é a fé. Se você crê que Ele, o Todo-Poderoso, é contigo, então você sacrifica, porque você sabe que você vai arrebentar, porque Ele não vai deixar faltar. Ele não falha na sua palavra. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou.
Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. O que é a fé? A definição do autor sagrado define que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porém, existem muitas pessoas que dizem ter uma fé, mas não conseguem ver nenhum resultado. Por quê? Qual seria a razão? Se você é uma dessas pessoas que vive a perguntar por quê e por qual razão a minha fé não obtém resultados, por que eu ouço tantos testemunhos e não consigo realizar nada em minha vida? Se você quer, além de saber, mas acima de tudo, uma orientação de como mudar essa situação, participe nesta quarta-feira da Noite dos Escolhidos. O Bispo Macedo, através da Palavra de Deus e da oração, irá orientar como mudar o rumo da sua vida. Quarta-feira nós temos um recadinho glorioso para você, nesta quarta-feira. Amém? Aguarde. Quarta-feira, às 8 da noite, no Templo de Salomão. Cheguei com a vida toda destruída na igreja, morava em um barraco, quando chovia molhava tudo. A comida, a condição que tinha de comer era ovo e carcaça de galinha. Doente, briga dentro de casa, derramamento de sangue, porque eu chegava bêbado em casa, brigava com a minha esposa. A cama era um papelão, dormia eu e meus filhos naquele papelão. A geladeira toda enferrujada, não funcionava. O pior barraco da rua era o que a gente morava, bispo. Trabalhava. Fazia um bico ali, outro aqui, mas nada se resolvia. Inclusive, tentava com toda a força mudar aquela situação, mas não conseguia. A senhora, vendo ele naquela época e sabendo onde vocês chegaram, vendo ele na situação que ele vivia, dava para apostar alguma ficha nele no futuro dele? Não, não dava, né? Porque apesar dele viver uma vida do jeito que a gente vivia, ele ainda tinha mais 7 amantes, 7 mulheres na rua, e tudo que pegava gastava com as amantes. Quer dizer, o pouco que tinha para as amantes. Gastava com as mulheres. Não dava para apostar nenhuma ficha do futuro dele? Não dava, não. É tanto que quando eu comecei a ir para a igreja, eu disse, não vou querer mais saber de casamento. Vai ser eu, Deus e meus filhos. Eu não acreditava mais nele, não. E aí? Aí ela chegou primeiro na igreja, bispo, sem condição nenhuma. Foi ela que começou a viver a fé do altar. Ela não tinha nenhuma condição para sacrificar. Ela foi fazer diárias nas barracas de praia, raspando caranguejo para os barraqueiros, para gerar o voto dela. E no dia certo ela estava lá. Ela fez 3 fogueiras santas. 3 fogueiras santas ela fez. Na terceira, eu voltei para casa. Perguntei ela se ela me aceitava. Já era a resposta do altar. Comecei a ir para a igreja com a minha esposa. E chegou o momento também de eu viver a fé da fogueira santa. Eu estava desempregado. Quer dizer que o senhor já é fruto, a sua conversão é fruto das fogueiras santas que ela fez. Tudo começou por ela. Ela fez a primeira, não aconteceu, perseverou na segunda, perseverou na terceira ele veio. A terceira já começou Deus responder e tudo começar a mudar. Isso não é a coragem dela, nós não estaríamos aqui hoje, bispo. Aí eu peguei, bispo, e não tinha condição, eu fui vender coco verde no carrinho de mão para gerar também o meu voto, né? Fiz a minha primeira fogueira santa, R$ 1.000 e poucos. Fiz a Peraí, sem condição, vendendo coco, a primeira foi de R$ 1.000 e poucos. Foi quase R$ 1.500 que eu fiz. Fiz a segunda, né? Foi quase R$ 13.000. Aí eu estava vendendo coco num carrinho de mão, montei uma barraquinha de coco, comecei a colocar outros produtos, né? O beiju de coco, cocada de coco, doce de leite, outros produtos, e a coisa começou a funcionar.
Aí veio a terceira fogueira santa, aí eu perguntei a ela, ô minha filha, você tem fé? Eu já estava, eu e ela na fé, as coisas começaram a clarear. Eu perguntei a ela, você tem fé, minha filha, da gente vender esse barraco que a gente mora, botar no altar, fazer essa loucura? E Deus com certeza vai fazer uma transformação na nossa vida. Ela acreditou, eu botei aquele barraco para vender por R$38 mil, vendi por... Por que o senhor pensou? Vou morar onde? Eu fui morar num barraco, em outro barraco, porque eu acredito... Alugado. Eu acreditava, porque eu comecei a ver alguns sinais acontecendo de uma melhora. Eu comecei a acreditar no altar e vendi, coloquei no altar, e daí em diante Deus começou a abençoar, bispo. Eu comecei a crescer aquele comércio que eu estava, crescer para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, porque estava ficando pequeno, que começou muito movimento. E aí a gente botando mais produtos, Deus começou a abençoar. A próxima fogueira santa, o altar já deu condição da gente comprar um carro zero à vista e colocar no altar. Eu cheguei na igreja, eu disse, pastor, estou aqui com o meu voto, a nota fiscal de um carro comprado à vista. Entreguei a nota fiscal e a chave ao pastor e fui-me embora. Daí em diante Deus começou a abrir os céus para a gente. Hoje nós temos 13 lojas, né? Hoje nós temos... Vai narrando aí para a gente as imagens. Aí é uma das lojas que nós temos, aí é mais uma, bispo. São 13 lojas que nós temos, que é um sucesso que a gente faz. Eu sou o maior vendedor de coco do estado da Bahia. É um sucesso que a gente faz. Nós temos vários automóveis, é Pajero do ano. Deus transformou o nosso casamento, Deus transformou o nosso lar. Tudo que a gente faz hoje, bispo, é um sucesso, né? A minha antepenúltima fogueira santa foi 200 mil, a penúltima foi 211 mil e a última foi 250 mil reais. Quando chega a época de fogueira santa, a gente bota toda a força. E um dia, bispo, eu estava em casa... O senhor foi aumentando. Foi aumentando. Fazendo mais para... Eu nunca fiquei de fora de nenhuma, sempre uma maior que a outra, bispo. Aí, bispo, um dia eu estava em casa e Deus me falou uma coisa interessante que eu queria falar para esse povo. Eu posso falar, bispo? Deus me disse o seguinte, meu filho, tem endereço para tudo nessa terra. Se você quiser ir no médico, tem o endereço do médico. Se você quiser ir no dentista, tem o endereço do dentista. Se você quiser comprar uma lâmpada, para tudo tem endereço. E Deus falou, eu não ia deixar o meu endereço para o homem ser feliz, eu deixei o altar. Foi aqui, bispo, que eu encontrei a minha felicidade, encontrei a transformação do meu lar, encontrei a honra de ser um pai honrado diante dos meus filhos, encontrei a honra de ser o vizinho mais abençoado. Eu era o mais pobre da minha família. E hoje eu sou o melhor da minha família, bispo. Eu encontrei o altar de Deus. Largou as 7 amantes? Larguei tudo, sou homem liberto, sou marido de uma só mulher. Acabou as brigas, acabou a cachaça, acabou tudo. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e eu encontrei o teu altar. Esse é o endereço da felicidade, bispo. A salvação é o maior bem. Acima de tudo. Deus abençoe. Parabéns pela fé. Deus abençoe. Meu nome é Jusilene. Meu nome é Darley. De maior vendedor de livro do Brasil, eu me tornei um usuário de crack. Sempre fui um cara muito trabalhador, batalhava muito, mas eu não conseguia ver o fruto do meu trabalho. Eu fui usuário de cocaína e meu fundo do poço foi o crack. Ela não aceitava o fato de eu fazer isso, me pediu R$1 para comprar um litro de leite para os meus filhos. Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha mais nem um centavo no bolso, e aí a gente brigava, a gente ia para as vias de fato mesmo. Ela desesperada, minha mãe desesperada, as duas desesperadas, uma situação na porta de casa. E aí elas correram, eu queria sair para usar droga. Minha mãe segurou numa Kombi que eu tinha. Pendurou pedindo para mim não ir. E eu não pensei, sabe? Um dia eu fui buscar ele numa boca de droga. Aí meu filho me abraçou chorando e falou assim, mãe, eu já descobri o jeito do meu pai ser meu amigo. Eu falei, como assim, meu filho? Ele falou assim, eu vou virar usuário de droga. Eu tive vontade de suicídio, né? Eu não tinha coragem. Eu sabia que aquilo era errado. Mas eu tinha vontade, sabe? Porque eu procurei em vários lugares. Ali foi o fim para mim. Foi aí. Eu fui em várias instituições, né? E cada vez que eu entrava numa instituição religiosa, eu saía pior do que eu entrava.
E no dia que eu saí de um desses lugares que eu fui, eu estava só, sentei num lugar, no meio-fio, e falei com Deus. Eu falei, por que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu vim aqui? Poxa, eu só sofro. Chegando na porta da igreja, eu vi Igreja Universal. Pensei, o que eu tenho a perder? Eu estou aqui mesmo. E nesse dia que eu entrei pela primeira vez na igreja, o pastor, ele pregou e foi como se ele estivesse falando. Foi como não, ele falou da minha vida durante o horário do culto. Eu tinha uma dor que me consumia 10 anos, mais ou menos. Era uma dor nas costas. E aí no final fui falar com ele, falei dessa dor que eu senti, ele fez a oração. E aí ele mandou procurar a dor depois da oração. Eu procurei e não encontrava, não achava mais a dor. E aí eu falei, poxa, achei o caminho. A mudança, ela chegou quando chegou a Fogueira Santa de Israel. E ali começou a verdadeira mudança da minha vida, porque aí eu me lancei. O altar é para isso, o altar é para isso, é o lugar do sacrifício, pra pôr um fim a dor. É ali que o desprezado descobre que tem valor. E a partir do momento que eu subi no altar, a primeira vez que eu subi no altar, que eu desci, aí eu fui trabalhar. E as portas se abriram para mim. E as vendas começaram a fluir. E eu comecei a vender, eu comecei a arrumar dinheiro. Aí a gente já morava num barracão. E ali nós compramos um lote, um terreno. Desse terreno eu comecei a construir. Então ali começou uma nova história na minha vida. Eu fui me libertando, né? E graças a Deus eu me libertei do cigarro, porque eu fumava cigarro, eu fumava maconha, como eu falei, eu era usuário de cocaína, de crack. Então eu fui, paulatinamente eu fui me libertando. Eu fui gerenciar uma empresa, comprei essa empresa, virei empresário. E hoje, graças a Deus, a gente mora num condomínio de luxo. Eu tenho meu carro, minha esposa tem um carro dela, eu tenho minha empresa, nós temos hoje 60, 70 funcionários, eu tenho uma frota de veículos na minha empresa, meus filhos hoje que iam ser ovelhas negras, né, da família, porque até isso foi falado, que meus filhos não iam prestar para nada, graças a Deus todos os meus filhos hoje trabalham comigo, minha filha mais velha está formando agora em Direito, a minha filha... a Jéssica, ela é engenheira, meu filho mais novo faz Direito, trabalha comigo, todos os meus filhos têm carro. Eu sempre falo que eu já vivi tudo nessa vida, passei por tudo, tanto coisa muito ruim, como Deus me deu muita coisa boa, a minha família, minha esposa, meus filhos, tudo que eu recebi de Deus, do bom e do melhor, nada é comparado àquilo que eu recebi de Deus, que foi o Espírito Santo, que foi algo assim que marcou mesmo, sabe? Marcou, foi uma coisa marcante, assim, que não tem explicação. Eu não encontro palavras para agradecer. Senhor, há tanto tempo que eu tento mudar e do meu passado me livrar. Todos tantos erros que eu já cometi, eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que consideras minha intenção e que foi pela dor cheguei aqui. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que eu seja, estar onde o Senhor quer que eu esteja, e que a tua vontade prevaleça.
Semana de plantão de atendimento no Templo de Salomão. Se a sua vida não anda bem, se você precisa de orientação, precisa desabafar, precisa de uma direção para a sua vida, nesta semana, a partir das 8 da manhã, os bispos e pastores estarão o dia inteiro em um plantão de atendimento prontos para ajudar. Semana de plantão de atendimento do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Vanilda Lisboa e antes de conhecer, a Igreja Universal, eu tinha uma vida totalmente desregrada, dívidas, várias contas para pagar, sempre trabalhei para os outros e sempre o dinheiro apertado, vivia no limite. Foi quando eu conheci a Igreja Universal e eu aprendi a importância das primícias. Comecei a dar as primícias todo mês, bonitinho, certinho, e aí minha vida começou a mudar, as coisas começaram a andar, comecei a quitar as dívidas, a construir, a obter coisas que eu não tinha antes, a comprar carros e conseguir até juntar um valor no banco, e foi quando estava tudo andando, maravilha, tudo tranquilo, graças a Deus. E foi quando, num determinado momento, eu passei a devolver o dízimo não por amor a Deus, mas por obrigação. E eu toquei no sagrado, e aí, dentro daquele mês, as coisas começaram tudo começou a dar errado. Meu filho ficou doente, tive que gastar horrores com remédio no tratamento dele. Começaram a aparecer dívidas, contas que eu não esperava. E tudo começou a dar errado. Tudo que estava dando certo começou a dar errado. Inclusive no trabalho começaram a surgir conversas que a gente poderia até ser mandado embora. E eu comecei a ficar, meu Deus, o que está acontecendo? E foi quando eu lembrei, que eu falei, olha, foi porque eu toquei no dízimo, nas primícias. E aí eu falei, não, tá errado. Vou começar a devolver novamente tudo bonitinho. E aí, assim que eu caía o meu salário, eu já tirava minhas primícias, já ia na igreja, às vezes nem esperava a reunião de domingo, que era onde eu sempre estava devolvendo, o que era sagrado, e eu comecei a voltar a essa prática de devolver as primícias corretamente, bonitinho, começou tudo a andar. Inclusive, uma promoção que eu esperava no trabalho, eu estava precisava conversar com o meu chefe, e eu estava com aquele pensamento de que eu precisava pedir um aumento, e num determinado dia, eu fui conversar com ele e eu não sabia como me colocar. E antes mesmo que eu pedisse o aumento, ele me propôs uma promoção, falou, olha, você é uma funcionária, a gente gosta muito de você, você faz o seu trabalho muito bem, e eu gostaria de promover você a essa vaga. Surgiu uma vaga no momento, e ele falou, eu gostaria que você se candidatasse a essa vaga. Antes mesmo que eu falasse com ele, ele ofereceu a vaga, e graças a Deus
o meu salário dobrou, né? E hoje eu consigo pagar tudo bonitinho. Estou visando comprar meu apartamento, que eu tenho uma casa já, mas eu quero comprar um outro imóvel. E assim, graças a Deus, tudo tem dado certo a partir do momento que eu voltei a devolver o que é de Deus. Então, graças a Deus, você vê que essas pessoas investiram no sagrado. O dízimo é sagrado. O dízimo é tão santo, tão sagrado quanto a palavra de Deus. Foi Deus que instituiu os dízimos e as ofertas. Não fui eu que inventei isso, não. Não foi nenhum homem que inventou, não. Não foi nem Abraão, nem Isaac, nem Israel. Não foi Noé, não. Foi o próprio Deus que instituiu os dízimos e ofertas, que são sagrados. Então quem investe no sagrado, quem investe nas primícias, que são de Deus, no sagrado que é de Deus, tem direito de cobrar dele o cumprimento da sua palavra. Está aqui, o Senhor não mandou que eu fosse fiel no sagrado? Eu fiz aí, eu dei os meus dízimos, as minhas ofertas, está aqui. Agora, cadê a resposta? Você tem o direito de fazer isso. Se você não faz a sua parte, como é que você vai cobrar a Deus o que Ele prometeu? De jeito nenhum. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora e nesta fé. Graças a Deus. Como pode um filho mendigar o pão, comer das migalhas que caem da mesa? Eu já decidi, vou acender dentro de mim o fogo da revolta, a chama da fé. A fé inteligente nos leva a entender: se o meu Pai é um Deus tão grande, como posso aceitar uma vida de derrota? Uma vida tão pequena, está tudo errado. Tem que haver uma mudança para realizar aquilo que eu mais quero. É preciso ter coragem e revolta. Para vencer é necessário atitude, ser ousado, ser diferente, pois quem vive pela fé se lança, faz a sua hora, não espera acontecer, confia em qualquer circunstância, só alcança a abundância quem é fiel. Para realizar aquilo que eu mais quero, é preciso ter coragem e revolta. Para vencer é necessário atitude, ser ousado, ser diferente, pois quem vive pela fé se lança, faz a sua hora, não espera acontecer, confia em qualquer circunstância,